Oi, olha eu aqui outra vez. Hoje eu estou aqui para contar uma história bem bonita para você, que Jesus usou ela para nos ensinar uma grande lição. Essa é a história de um homem que tinha 2 filhos, igual meu pai, que tem eu e meu irmão. Mas só que um dia o mais novo resolveu pegar tudo que ele tinha e ir embora. Aí ele disse: papai, eu quero ir embora e preciso de dinheiro. Eu quero tudo que é meu. O pai ficou muito triste porque amava muito o seu filho. Aí ele falou: por que você quer ir embora? Aí o filho disse: eu quero ir embora porque já estou cansado dessa vida. O pai deixou ele ir. Enquanto o filho caminhava pela estrada, o pai encheu os olhos de lágrimas. Ele estava muito triste. O tempo passou e todos os dias o pai ficava olhando para a estrada esperando o seu filho voltar. Mas o filho nem pensava nisso. Ele gastava o seu dinheiro em festas, farras, em coisas que ele nem precisava. Pagava a conta dos amigos e todo mundo gostava de ficar perto dele só porque ele tinha muito dinheiro. Mas um dia o dinheiro acabou. Os amigos foram embora, ele ficou com muita fome e sem dinheiro e muito sozinho. Ele procurou um emprego, mas a única coisa que ele sabia era cuidar de animais. Aí, ele arrumou um emprego para cuidar de porcos numa fazenda. Que emprego mais fedorento. Logo ele que tinha tudo. Deve ter sido muito difícil para ele. A fome que ele sentia era tão grande que dava vontade de comer a comida dos porcos. Eca, que nojo. Foi aí que ele lembrou do seu pai e pensou: será que ele vai me aceitar de volta? Se ele não me aceitar como um filho, pelo menos ele pode me arranjar um emprego na fazenda. Aí ele resolveu voltar, sujo, fedorento e sem nenhum dinheiro. O que ele não sabia era que desde o dia que ele foi embora, o pai esperava a sua volta. E quando o pai viu o seu filho de longe, correu, abraçou e chorou de felicidade. Não sei como ele aguentou aquele cheiro horrível, mas ele estava muito feliz para se preocupar com isso. O filho, sem entender nada, disse: pai, eu posso ser pelo menos empregado? Mas o pai nem quis saber disso. Colocou um anel no seu dedo, deu roupas novas e mandou os empregados prepararem uma grande festa. É assim que Papai do Céu faz com a gente. Ele não se importa com o cheiro mal que o pecado deixou em nós. Ele nos abraça, nos dá uma nova oportunidade e ainda prepara uma grande festa. Tudo isso só para me dizer: eu estou muito feliz que você esteja perto de mim outra vez. Meus amigos, muito pouco talvez nós tenhamos a dizer depois das palavras de uma criança, a interpretação de uma das mais expressivas lições de o Evangelho de Jesus. Jesus, quando narrou a parábola do filho pródigo, conhecida por alguns autores e tradutores teológicos por a parábola dos 2 filhos perdidos, ele dizia em um contexto próprio, em um momento ideal, em uma circunstância devida,
que nós precisamos considerar. A parábola do filho pródigo está inserida no momento onde Jesus faz o discurso sobre o modo, o método de se lhe seguir. Quais são os parâmetros, quais são as atitudes do que é preciso que o homem esteja imbuído, encharcado, para conseguir a vida e a estrada junto do seu mestre. Naquele momento, no capítulo 15, no Evangelho de Lucas, Pilatos envia informação através de um de seus sequazes, alertando a Jesus que pelo fato de os seus milagres, os seus ensinamentos, as suas lições e os seus gestos estavam causando tremendo reboliço, tremenda desordem na cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, para que nós identifiquemos em que situação nós estamos, era na Palestina uma das cidades que mais estava agregado o poder do judaísmo. Era uma cidade religiosa, ao contrário de outras cidades à cercania, como Jericó, como Corinto, que eram cidades destinadas à perdição, à perfídia, eram cidades da jogatina, dos prazeres mundanos, mas Jerusalém, em sua essência, era uma cidade religiosa, era aquela capital da fé, era onde se exercitava amplamente os ensinamentos trazidos pela lei mosaica. E quando Jesus, depois de haver vivido a sua infância naquela cidade, volta na expressiva procissão do jumento, aclamado pelos júbilos do povo e os ramos que farfalhavam em sua cabeça, ele então começa a ensinar, começa a pregar e a realizar os seus milagres, chamando os povos daquela cidade à conversão. Acontece que aproximava-se o dia da Páscoa e Jesus era para todos um símbolo de ameaça muito grande. Jesus era um símbolo de desordem e ameaça à cultura do povo. Logo a posteriori ele irá expulsar os vendilhões do templo, um dia antes dos preparativos para a Páscoa, e será condenado à morte. Mas, anteriormente, Pilatos o exortou, de que parasse com aquele reboliço, de que parasse com aquelas ideias estranhas, de que parasse de chamar o povo e de se professar, de se prossentir como o filho do Altíssimo enviado de Davi, já que era um homem pobre, já que era um homem que andava com as pessoas do mundo e não poderia ser ele, aquele enviado de Davi a instituir o templo. Jesus então começa a narrativa dos modos para o seguir. E ele então primeiro conta a parábola da ovelha perdida e diz-nos: qual daquele pastor que mesmo em dia de sábado, tendo perdido uma de suas ovelhas, não sai
larga o seu rebanho e vai atrás daquela ovelha perdida. E a trazendo nos braços, deposita junto às outras. Porque se olharmos na história das coisas e no próprio comportamento dos animais, as ovelhas, diferente dos outros animais, elas não podem pastar sozinhas. As ovelhas somente andam em bandos. As ovelhas, para migrarem de uma região a outra, elas precisam de um pastor. Do pastor que mostre o direcionamento, do pastor que conduza os seus passos, assim como Jesus se diz para nós, o bom pastor. E sabendo disso, qual é o pastor que, vendo a sua ovelha perdida, ao secar o pasto não terá para onde fugir, não vai atrás dela e a acolhe nos braços? Qual é o pastor que não se compadece daquele que está perdido e vai em busca para que o tenha consigo e não deixe perecer? Analisando a parábola do filho pródigo, confabulei comigo mesmo, tentando encontrar meios de apresentá-la hoje aqui. Acontece que esta parábola, por tão conhecida, tão comentada, tem recebido os enfoques diversos de vários oradores, de vários expositores e vários religiosos. Mas decidi que deveríamos analisar essa parábola pelo aspecto da saúde integral dos homens, assim como nos vem propondo o Espírito Joana de Ângeles, em suas matérias psicossociológicas, fazendo com que o homem extravase de si todo o mal, que ele se reconheça, que identifique as suas sombras, que estão intrínsecas em nós, para que possamos convertê-las no self, nessa criatura angelical, nessa criatura superior que todos nós somos, carregando o próprio Deus em essência em nós. Mas de que maneira nós poderíamos entender essa parábola nos diâmetros da saúde? E então eu lembrei de André Luiz, em seu livro Entre a Terra e o Céu, quando nos falava dos chakras, quando nos falava dos centros de força, e dizia que os chakras eram aquelas estruturas, aquelas propriedades, centros de forças que pululavam o organismo perispiritual, que estabeleciam regiões próximas a determinados órgãos importantes do corpo e eram processadores de cargas magnéticas e eletrônicas, de raios e espectros, para que o nosso corpo tivesse vitalidade. Os chakras, então, são aquelas células elétricas, aqueles aglomerados de células potencialmente carregados, como diriam os hindus, as pétalas de uma flor que armazenam a energia vital para que nós possamos viver sadios na matéria que hoje nós vestimos. Quando fui analisar o aspecto dos chakras em relação à parábola do filho pródigo, identifiquei que a parábola é dividida em 7 partes diferentes. E também são divididos os chakras em número de 7. São eles os chakras que vão desde o nosso plexo solar,
que vai tanger a altura de nossa espinha dorsal, subindo pelo corpo até atingirem o nosso centro coronário, identificando-se com a célula pituitária, esse organismo que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos desenvolver, que nós precisamos purificar, para que sintamos bem com a nossa consciência e para que o nosso corpo não adoeça tanto. Quando lembrei que eram 7 chakras, lembrei-me também que eram 7 as bem-aventuranças. E encontrei novamente uma ligação muito forte entre os 7 chakras, as 7 bem-aventuranças e as 7 etapas da parábola do filho pródigo, que nós iremos manifestá-las. Primeiro, Jesus conta-nos que o filho de um pai que tinha 2 filhos, o mais novo deles, disse ao pai: dá-me o que é meu de tuas propriedades. Dá-me o que é meu, o que me pertence, da parte que é tua. E nós, espíritos que somos, muitas das vezes queremos muitas coisas. Queremos avançar naquilo que ainda não é nossa propriedade. Não questionaremos ainda a tristeza de um pai que antes de falecer pela matéria, é recebido por um pedido de extorsão, um pedido que ceifa-lhe a metade de tudo que tem, mas o pai não questiona, o pai concede. E assim também se procede em nossa vida. Deus nos concede. O amor de Deus é de graça para nós. O amor de Deus é algo gratuito, é algo invariável. O branco, o negro, o índio, o pardo, o japonês, o heterossexual, o homossexual, todos nós recebemos o amor de Deus em nossa criação como princípio inteligente do universo. Aquela centelha de inteligência ainda inculta, aquela centelha de inteligência ainda trazendo em si os germes que eclodirão na espiritualidade, mas ali, ainda quando vagamos os reinos vegetais, minerais, recebemos a proposta do amor divino em nossas vidas e, por conseguinte, a nossa liberdade de ser e de se enxergar. Mas quando despertamos como espírito, quando admitimos a razão em nós, passamos a possuir um atributo divino, o livre-arbítrio. Muito diferente do que muitos pensam, o livre-arbítrio não é a possibilidade de se fazer o que quer. Ouve-se muitos palestrantes, muitos oradores dizerem que o livre-arbítrio nos permite fazer aquilo que nós desejamos. Isso é uma mentira. O livre-arbítrio é a faculdade que temos de ajuizarmos de nossos atos. É a faculdade de escolhermos, é a faculdade de discernirmos aquilo que nós podemos e que nós queremos agir, aquilo que nós avalizamos, para que então possamos dar seguimento às obras.
Contrário da liberdade, que é absoluta, a liberdade não tem escolhas, a liberdade não tem parâmetros, ela é sempre justa, ela é sempre honesta, a liberdade é sempre direita e ela nunca se extrapola. Tal a liberdade que tinha Jesus e os bons espíritos, a liberdade de fazerem o que querem, porque eles possuem a razão primordial, porque eles possuem a verdadeira essência do ser e a verdadeira responsabilidade diante da vida. É por isso que Jesus curava, é por isso que Jesus tinha autoridade no dizer, a autoridade de expulsar e de conduzir os maus espíritos, a autoridade de dizer não às tentações, a autoridade de permitir entregar-se ao martirológio em salvação, em ensinamento aos seus irmãos da terra. Mas esse filho parte, e partindo, ele sai de seu país. Lá ele gasta todo o seu dinheiro, toda a sua posse, nas jogatinas, na destruição, gasta o seu dinheiro com prostitutas e vive dissolutamente, como nos diz o Evangelho. Mas as bem-aventuranças nos apontam: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Todas as nossas quedas, todos os nossos triunfos, todos os nossos degredos estão em virtudes da nossa riqueza espiritual. Todas as vezes que somos ricos de orgulho, todas as vezes que somos ricos de prepotência, de egoísmo, de vaidade, nós desviamos a nossa rota do caminho, nós desviamos o nosso prumo para um lado qualquer, e nos permitimos, aquelas criaturas simples e ignorantes, que desenvolveu-se nos reinos da natureza, sucumbir às tentações. Donde procede que o mal não existe, pois ele não foi criado. Tudo que existe apenas é aquilo que foi criado, e por isso o mal não existe. Mas então o que será o mal? O mal é tudo aquilo que foge à essência do bem. O mal é tudo aquilo que divaga do que nos é proposto pela lei divina e universal, pela lei natural das coisas. Então todos os excessos, todas as drogadições, sejam alimentares, psicotrópicas, alcoólicas, são os desvios de nossa conduta que ocasionam o mal em nossa vida. Todas as vezes então que saímos de nosso horizonte de contato, de nossa referência, que é, no caso da parábola, a casa do Pai, é onde se há estabilidade, é onde se há confiança, é onde se há apoio familiar. Nós nos afastamos e vamos viver os gozos da vida. Dizem-nos os Espíritos, em O Livro dos Espíritos, respondendo a Kardec, que as paixões em nossas vidas são necessárias. As paixões são configurações que nos permitem almejar os nossos objetivos. As nossas paixões são a alavanca que nos impulsiona por conquistar, por conhecer. Então é pelas nossas paixões de querer que nós estudamos,
que nós empreendemos, que nós crescemos na vida, que nós conquistamos alguém. Se não fosse as paixões, dizem os Espíritos, o ser humano seria insosso, ele não quereria nada, porque ele ainda vive cumulado de parcialidade de instinto, porque o ser humano ainda tem as suas propendências instintivas, que foram ali trabalhadas no animal. E quando refletimos os chakras, veremos que está ligado ao chakra básico do ser humano. O que é o chakra básico? É aquele chakra que fica situado mais ou menos na configuração perispirítica, na ponta da espinha dorsal, quase próximo aos nossos órgãos geniturinários. E esse chakra representa a nossa ligação com as coisas da terra. Os hindus chamaram-no de chakra manifestante do Kundalini. O Kundalini é aquela serpente, aquela energia que sai do chakra básico como serpente toca o chão, que em casos de evidência nós podemos constatar. E quando esse chakra está em nós em desequilíbrio, ou quando nós entramos em desequilíbrio, esse chakra passa a funcionar contraditoriamente. Ele para de exercer o seu ofício, que é manifestar as nossas paixões, conduzir os nossos quereres, que é governar a nossa libido, que é governar as nossas sensações humanas, e segue, propende para as áreas do desvio, donde chegam os desaires sexuais, as incontinências, os problemas ejaculatórios, donde procede a fissura, o frisson exacerbado, e então o ser passa a viver a libertinagem, como no caso daquele filho que se ausentou. Todos nós, em um momento de nossas vidas, manifestamos essas dificuldades. Pelo fato de muitos de nós não soubermos analisar e filtrar todo o nosso potencial, muitas das vezes nos afastamos do que é o nosso horizonte almejado, que é o nosso conforto, que é o nosso eu superior. Devido às nossas insatisfações, nossas frustrações, os nãos que recebemos constantemente da vida, quando não podemos trabalhar, ou quando se nos nega um emprego, quando aquela moça que é cobiçada nos diz um não, ou quando aquele rapaz trai a confiança das garotas, quando os pais não sabem dizer não, e então a criança vai permutando em uma revolta e crescendo com aquela chaga em si. E quando chega na adolescência, na fase adulta, manifesta-se nela os vícios. Recorre ao álcool, recorre às drogas, recorre à prostituição. E quantas das vezes os pais não sabem identificar o problema dos filhos? Quantas vezes os pais não sabem entender
o que os levaram à perdição. Mas muitas das vezes é uma fuga de personalidade, porque a pessoa, quando não consegue conviver consigo mesma, e não conseguindo se enxergar, ela precisa de máscaras. Ela precisa de máscaras para que ela possa se situar. Ela precisa de emoções que tirem-nas daquele sentimento turbulento, daquele sentimento sofrido, dorido, angustiante, que muitas das vezes fala calando dentro do coração, onde não sabemos o motivo de nossas tristezas, o motivo de nossas depressões, mas as respostas internas estão nos convidando à reflexão. Depois de ter gastado todo o seu dinheiro, com todo tipo de promiscuidade, abate sobre aquela região uma fome severa, a miséria, a doença, a peste, o sofrimento, a falta de tudo e a falta também de si, a falta de algo que motive, porque nós vivemos de motivações, nós trabalhamos por quê? Porque o trabalho nos faz bem, porque o trabalho nos tira das tristezas, porque nós precisamos da aquisição do dinheiro. Nós estudamos para quê? Muitas das vezes porque queremos conquistar o nosso conhecimento e a nossa independência. Estudamos porque queremos ter uma profissão. Conquistamos alguém por quê? Porque queremos ser alguém que transmita junto a nós a expressão da vivência, que divida conosco as nossas tragédias, os nossos sorrisos, os nossos prantos. Mas quando a fome vem, nós nos sentimos desprotegidos. E aí não dá mais para viver apenas daquilo que se ganhou. Não dá para se viver apenas daquilo que se tem. É preciso buscar mais. Leon Denis, em seu livro Depois da Morte, nos diz que o sofrimento é uma bênção, porque através dos nossos sofrimentos é que nos vem também a vontade de perseverar. É nos nossos sofrimentos que reflexionamos as nossas tragédias pessoais. É diante dos nossos sofrimentos que nós enxergamos as nossas fragilidades, porque enquanto somos fortes, robustos, saudáveis, levamos a vida como festa, levamos a vida com libertinagem, mas o sofrimento defrontando-nos com o sentido da morte, o sentido de perecer, nos faz enxergar o ser íntimo que somos. E analisando as bem-aventuranças, veremos que aqui se enquadra a segunda bem-aventurança: bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos serão, segundo Jesus, consolados. Por que é que os aflitos serão consolados? Porque justamente através de nossas quedas, onde assumimos a empreitada de nossos sofrimentos, é que faremos essa transformação, é que faremos o burilamento de nossas potencialidades, é que refletiremos aquele momento onde erramos, se a nossa conduta tem nos trazido mais mágoas, mais ressentimentos, ou mais alegrias,
ou mais conforto, ou mais paz. Então, quando saímos da nossa personalidade e vamos viver aquilo que não diz respeito a nós, aquilo que nos prejudica, aquilo que nos inflama, então passamos a sofrer, e através desse sofrimento é que nos libertaremos. Mas no momento do sofrimento, esse filho identifica a necessidade de prover para si mesmo. É isso que o sofrimento nos faz. Quando nos sentimos fracassados, a dor, a miséria, nos fazem lembrar que nós podemos mais, que nós podemos ser melhores do que hoje somos, do que podemos fazer melhor do que viemos fazendo. E esse filho então vai procurar na fazenda de um cidadão o trabalho, o afazer, e ele então permite que esse homem trabalhe com a sua vara de porcos, permite que ele vá conduzir, apacentar os porcos. Talvez, dentro de nossos convencionalismos humanos, seja um dos piores trabalhos que podemos reconhecer, até mesmo porque ele é contraditório a tudo aquilo que nós mais apreciamos: a beleza, o bom odor, o perfume, a limpeza. Mas para sobreviver ele tem que apacentar os porcos. Mas esse chiqueiro, ele não nos foi dado, esse chiqueiro não foi feito para nós. Esse chiqueiro fomos nós que escolhemos, fomos nós que optamos vivê-lo, senti-lo. Fomos nós, através de nossos degredos, através da negação de toda virtude, é que fomos buscá-lo tantas vezes, em tantas encarnações, que nos conduziram aqui. E quando ele chega lá, faminto quer comer das alfarrobas, mas Jesus nos aponta a terceira bem-aventurança: bem-aventurados os mansos, porque os mansos herdarão a terra. Ninguém pode conduzir-se bem nos sofrimentos, ninguém pode conduzir-se bem nas chagas da vida, se não estiver dotado de um sentimento profundo de mansuetude. Quando não trazemos esse sentimento de mansuetude em nós, nós vacilamos mais ainda. Então qualquer perda, qualquer deslize, qualquer desastre é motivo para cometermos crimes, para adentrarmos as portas do suicídio. Porque quando não somos mansos, somos covardes. Quando não somos mansos, somos atrevidos. Quando não somos mansos, nós evadimos os limites da própria criação, fazendo o mal ao semelhante e o mal a si mesmo. E aí está o nosso chakra umbilical, na altura do nosso umbigo. É aquele chakra onde
é correspondido à vitalidade. É no chakra umbilical onde é feito a sintonia com as nossas células de defesa, os nossos linfócitos T, que tem a característica de discernir o que é próprio, o que é não próprio, o que é do organismo para manter e o que não é do organismo para matar, para destruir, para ceifar, para expelir do corpo. Mas esse filho identificou, esse filho escolheu, porque esse chakra, ele é o responsável em nós pela vitalidade, pela energia, e ninguém pode trabalhar sem ter energia, sem ter força de vontade e ainda que se submeter a um trabalho árduo e difícil, sem ter vontade. Segundo André Luiz, aquilo que nos move à vontade, porque quando temos a vontade, nós buscamos, nós queremos, nós engendramos esforços. Mas estando naquele local, ele, sentindo fome, quis comer das alfarrobas dos porcos. As alfarrobas são bolotas que dão em alguns arbustos naquelas regiões. São adocicadas, são macias. E é muito comum que se dê aos porcos, porque embora ela tenha um bom paladar, ela somente é consumida no deserto, nos momentos de seca, nos momentos de baixas, de estiagens, quando abate sobre a cidade a miséria, assemelhada à nossa palma nordestina, que os pobres também comem na falta de outra coisa, porque são ricas em água e minerais. Mas Jesus nos diz: bem-aventurados os que são perseguidos pela justiça. E que justiça é essa? Será a justiça dos homens? Será a justiça que o povo faz? Não. É a justiça dos nossos próprios atos. É a justiça divina que age em nós, nos educando através dos benefícios e através dos sofrimentos, para que nós façamos todo aquele trajeto de purificação. E nisso nós encontramos o chakra frontal, que é o chakra do discernimento, que é o chakra do pensamento, porque nesse momento o filho pródigo, ele raciocina: até os servos de meu pai comem melhor do que hoje a que eu posso comer. Porque até os servos, o menor dos servos de meu pai, tem abundância, enquanto aqui eu pereço de fome. E o que é que eu vou fazer? Apiedarei-me de mim, voltarei à casa de meu pai, pedirei a ele que, já que pequei tanto, não possa enquadrar-me na condição de filho autêntico, mas que ele me dê um trabalho de servo,
e ali eu possa viver. Esse é o momento em que nós raciocinamos, é onde vemos que as nossas ambições não valem a pena, embora às vezes tenhamos que passar por momentos árduos demais para reconhecer. E ele então volta à casa do pai, ele volta de regresso, e o pai, vendo-o de longe, vai ao seu encontro. O pai, vendo-o de longe, vai ter com ele, e ele então verbaliza: Pai, porque pequei contra ti e contra mim, não posso ser considerado vosso filho, mas dei-me então a oportunidade de ser um servo seu. E aqui identificamos o nosso chakra laríngeo, responsável pela nossa fala. É quando expressamos aquilo que queremos, é quando exortamos, é quando desengasgamos aquilo que está preso dentro de nós. É quando nós nos manifestamos através do pedido de perdão, de um pedido de ajuda, de um pedido de misericórdia, quiçá no pedido da oração que a tanto nos beneficia. E Jesus dizia: bem-aventurados os puros, porque os puros verão a Deus. Por que é que os puros verão a Deus? Porque é preciso filtrar-se para ter humildade. É preciso estar puro para pedir perdão, para reconhecer uma ofensa, para reconhecer um erro e para desejar o bem sem revides. É preciso ser puro de coração. E então o pai diz a ele: fique, pedirei a um dos meus servos que te traga um anel, te vista a melhor estola, calce os teus pés de sandálias, e mate, sacrifique o novilho cevado, porque nós lhe daremos uma festa, porque estavas morto e hoje reviveste. Nesse momento então, nós veremos a bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Aquele filho foi misericordioso de se compadecer, ele foi misericordioso de voltar, de permitir o alívio de seu pai, que o esperou por tanto tempo, que o almejava viver, que o almejava encontrar em saúde. E então nós identificaremos o nosso chakra coronário. E o chakra coronário é aquele chakra, aquele centro de força que nos liga à criatura humana que somos ao nosso eu espiritual. A nossa ligação com o divino, a nossa religiosidade com Deus, a nossa fé. Mas nós temos apenas o equilíbrio desse último chakra, e o mais importante deles, chamado de a flor de 1000 pétalas pelos hindus, quando todos os demais chakras estão em equilíbrio, quando os demais centros de forças estão vívidos e saudáveis pelos nossos pensamentos e pelas nossas atitudes. Mas na parábola não há um só filho. Há aquele que se revolta e diz ao pai:
eu que estive junto de vós o tempo todo, nunca me deste um cabrito para que eu pudesse cear com os meus amigos. E então, nós também nos identificamos, quanta vez, por aqueles que são invejosos, por aqueles que são egoístas, por aqueles que são orgulhosos, de não aceitar o enlevo do outro, de não aceitar a vitória do outro, porque a mentira, ela reside em nós em diversas formas, nós nos escondemos atrás dela. O egoísmo é a raiz de uma frondosa árvore, e o seu caule, o seu tronco é o orgulho por onde sobe a seiva da intemperança. E os galhos são todas as outras enfermidades da alma. E quando somos invejosos, é porque não nos sentimos capazes de sermos melhores do que o outro, de tentar conquistar como conquista o outro, de vencer como vence o outro. E então nós invejamos, adoecendo o nosso psiquismo, e continuando estagnados por largo tempo, porque a inveja não permite ninguém seguir adiante. Somos tanto aqueles filhos pródigos, que abandonaram a sua casa, aqueles filhos pródigos que abandonaram a sua saúde, o seu contato com o eu superior. Somos aqueles filhos pródigos, quanta vez, que se destituíram, e que hoje nos erguemos constantemente, embora sejamos flores de cactus, como de Joana de Ângeles, que tenha que conviver com os espinhos, mas ainda assim encontramos métodos de florescer. E outras vezes somos aqueles filhos egoístas, aqueles filhos que não permitem que o outro cresça, aqueles filhos que não permitem que o outro se melhore, afundando-nos em obsessões, obsessões entre espíritos encarnados e desencarnados, e em vice-versa. Obsessões entre encarnados, entre esposos e esposas, entre pais e filhos. E nós precisamos, em tudo isso, nos corrigir. Porque como sabemos que fomos criados frutos do amor, como sabemos que fomos criados por essa única energia dinâmica e motriz, que a nossa vida governa, é a ela que precisamos recorrer. E é com essa mesma energia de abraço que Deus está esperando por nós em todos os instantes de nossa vida. É com os braços abertos e a fronte alada que Deus rejubila-se quando qualquer um de nós abstemos de nossas falhas, reconhecemos os nossos erros, clamamos a misericórdia do Pai, e então partimos para a frente, para o alto, como aquele galho que um dia fora decepado de uma árvore, e estando ao chão tentava lançar as suas raízes no solo. Dizia ele: quero voltar a ter vida, para que um dia flores e frutos eu possa voltar a dar a vida. Veio a chuva, veio o sol, e ele foi incipiente, não conseguiu novamente brotar.
E então ele pediu, rogou aos céus, que Deus permitisse que ele fosse consumido pela terra, e que murchasse, e que apodrecesse, misturasse ao lixo abundante do chão, para que se tornasse humus para as novas sementes a serem plantadas. E as sementes novas alviçareiras que saltam contentes, alegres, rejubilantes das mãos do semeador, possam então ter a resposta dadivosa da vida ornamentada nas bênçãos do Criador. Obrigado a todos.